Pá, pá, pá. Foi, começou. Boa tarde, boa noite para quem ouve, boa tarde para quem, enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu já tinha avisado lá no Insta, a gente vai diminuir a frequência, mas ainda tem muita história para contar, né? Enfim, as obrigações acabaram me levando para isso. Como eu ainda não decidi meio que acabar, a gente está se aproximando do mês de maio. O mês de maio, para quem não sabe ou para quem não entendeu ainda, Sim. eu amo, eu amo a internet. E essas coisas assim sempre me atrapalham quando eu vou fazer esse tipo de coisa. Deu uma travada aí. Deu uma travada, agora voltou. Enfim, como eu estava falando, a gente diminui a frequência e o episódio do mês de maio, se tiver mais algum ou não, mas mês de maio é o mês, enfim, que a gente comemora o Dia das Mães, mas pra gente é o mês de Nossa Senhora. Aí eu estava pensando em quem eu chamar. Aí vai, eu já chamei aqui, tem uma moça que foi do Focolare, foi minha contemporânea e também já esteve aqui com a gente para falar sobre maternidade, essas coisas. Aí eu lembrei que há uns. Peraí, 9, 10 anos atrás, eu conheci um pessoal que vinha, né, do estado, que eu disse que é que teve mais presença aqui. Curiosamente, eles vinham fazer uma peregrinação lá onde eu frequento, enfim, aqui no Rio, que é o Santuário São Judas Tadeu. E aí, papo vai, um ano ela veio, ainda estava noiva, no outro já tinha casado, no outro tinha um filho, no outro tinha dois, no outro. Ah, não, parou no Francisco e Não, na não. Clara, né? Eu fui a primeira vez, eu já era casada há 5 anos. É, é verdade, mas você não tinha o Francisco ainda não. Não, não. Eu engravidei no ano seguinte, no outro ano eu fui com o Francisco pequeno. E Você grávida veio da grávida Clara. do. Vim Você grávida veio da grávida do Clara. Francisco, não veio a primeira vez? Aí, não, eu não estava grávida ainda. Eu engravidei logo depois. E aí, no ano seguinte, ele nasceu em outubro, a peregrinação era em novembro. Então, ele era muito bebezinho, a gente não Muito foi. bebezinho. E É. no ano seguinte ele tinha 1 aninho e eu estava grávida de 8 meses da Clara. Você não veio quando o Francisco. Então, o Francisco, você não veio quando ele tinha acabado de Quando nascer. ele acabou de nascer, é. Tá. Aí veio, o Francisco era pequeno, você estava grávida da Clara. E com um barrigão, subindo a É ladeira do verdade, eu lembro. frio. Você tinha o cabelo aqui, né? Assim? É, eu Mais tava cacheado. cacheada. Deu um Cacheado, isso. Enfim, eles sempre vieram. E aí a pandemia veio, enfim, e a gente não se eu viu mais. ainda fui mais 1 ano com a Clarinha pequena. Foi, com a Clarinha Pequena, que foi E foi a 2019. última vez que a gente se viu, né? Você É tava aí? verdade. Acho que Tava. 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 Eu tava já fora da catequese, das coisas, E mas eu frequentava lá e estava indo e voltando. E calhou que foi o fim de semana da primeira comunhão, então, fim de semana antes, isso. e Foi isso aí, mesmo, e a primeira comunhão aí, foi isso. foi o fim de semana da primeira comunhão, ou foi um Eu antes, acho enfim, que foi isso. foi muito Foi próximo, de eu manhã, lembro, foi de assim. manhã, foi de manhã, foi. Então a gente chegou cedo e aí, enfim, conversamos, já tinha a Clara pequenininha, Clara já A Clara, pequenininha. ela tinha 10 meses. E nesse meio tempo de lá para cá, não tem só o Francisco e a Clara não, Não né? tem um aí tem uma historinha aí no meio do caminho, não é tão É, simples. que aliás, vou deixar quieto, deixar quieto. Então, vieram mais 3, né? São 3, 5. isso. Que é o José, se eu não me engano. O José é o caçula, o José acabou de fazer 1 aninho, a Cecília tem 2, o João tem 3,5, a Clara tem 5 e o Francisco tem 6. Isso. Francisco, Clara, João, João Cecília e José. e José. Isso. Isso. 5 crianças. Mas antes de eu te entrar nisso, eu queria te perguntar por que odontologia?
Então, posso me apresentar, né? Ah, é Acho que verdade, gente. Pô, desculpa, ela tem um nome, ela existe, por o favor. pessoal não me conhece, afinal, não sou famosa no Instagram, né? Então, meu É nome é conversa, ela é sim, Renata, pode entrar lá que tá cheio de coisa dela lá. Instagram fechado. Mas meu nome é Renata, né? Eu tenho 37 anos, sou casada com o Rafael. A gente mora numa cidade no interior de Minas Gerais, perto, mais ou menos 100 quilômetros da capital, né? E nós dois somos dentistas, temos uma clínica odontológica aqui na nossa cidade e temos 5 filhos, é aqui que a gente cuida da nossa família, né? E foi a odontologia que nos uniu, na verdade, né? Assim, né? Eu penso, hoje eu penso assim, por que odontologia, né? Deus tem os seus cuidados com a gente, né? Mas eu tenho uma tia muito querida, assim, uma segunda mãe que é dentista e sempre foi uma inspiração para mim profissional e eu não me lembro de querer outra coisa, sabe? Sempre foi a primeira vez que eu me manifestei assim, o que eu vou fazer da vida foi odontologia. E fui, né? Passei no vestibular e conheci o Rafa já, ele já estava no final da faculdade, né? E eu estava Uhum. no sexto período e aí nós começamos a namorar e de lá para cá já se vão 15 anos. Uh. Mas foi por influência, então, assim, você se inspirou nessa sua tia e disse: Sim, "É isso que eu quero". foi uma inspiração dela. Na verdade, ela tem um filho único, que é o meu primo, que é assim, praticamente meu irmão, e o Diego nunca manifestou assim, a menor vontade de fazer odontologia. Ele é médico Ah, hoje, eu odontologista. entendo. Ah, ele é médico, né, mas enfim. Então, assim, acho que quando eu manifestei essa vontade, ela meio que me adotou, sabe? Com tudo, assim, foi um grande apoio que eu tive durante a faculdade. Até hoje, ela é uma inspiração mesmo de profissional e pessoa. Então, assim, é uma pessoa muito importante para a nossa família. Então, foi muito por inspiração dela, né? E a minha mãe morria de medo, né? Porque ela ficava assim, nossa, e se ela não gostar, né? Como é que vai, o que que você vai fazer da vida, menina? Porque não tinha outra opção, era isso que eu queria sempre, assim. E deu certo, então, Olha aí. De lá pra cá já viu muita coisa no consultório, né? fui. Tô no consultório, inclusive, gravando, que é em casa ia ser uma live de Dia das Mães mesmo, assim, né? Conto com as crianças. Então eu fui fugir pra cá pra conseguir gravar, Ah, mas talvez seja até, enfim. né? Ô Renata, você sempre foi católico? Fui católica de sacramentos, né? Fui batizada, aquela mistura do Brasil com o Egito, né? Que é o. É. Minha família sempre foi católica, né? Os meus pais, os meus avós, eu fui batizada, fiz primeira comunhão, muito por influência da minha avó, assim. Sempre que eu falo de catolicismo e que eu lembro de, assim, das coisas de Deus que eu aprendi, eu me lembro da minha avó, sabe? Semana Santa, de vivenciar. No interior é muito, muito vivo isso, né? Assim, a fé é muito Sim. viva. Então, eu sempre tenho uma lembrança muito, muito afetiva da minha avó em relação a isso. Então, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? Segui o roteirinho direitinho, né? Do bom católico brasileiro de BGE, né? E, assim, e aí depois, mas eu nunca frequentei, sabe? Eu não tinha o costume de ir à missa. Eu sempre rezei a minha relação com Deus e com Nossa Senhora, especialmente, né? Assim, acho que mulher e mãe têm uma ligação muito grande com Nossa Senhora, né? Uhum. Então, mas eu não tinha mesmo nem conhecimento, nem hábito de frequentar a igreja. E, assim, eu falo que a minha conversão de verdade, né, de minha reaproximação da igreja é muito recente. Foi um pouco antes do Francisco nascer, talvez, ele vai fazer 7 anos. Eu posso dizer que tem, assim, uns 8, 9 anos que a gente voltou de fato para a Igreja Católica. E posso contar, assim, um pouquinho como foi? Por favor, deve.
Eu falo que, assim, hoje eu falo que a gente tem que agradecer muito esse cuidado de Deus, porque a gente teve a oportunidade de começar essa caminhada juntos, eu e o meu marido, né? Porque eu vejo, às vezes, muita gente se queixando, assim, que, porque eu sou católica, eu vou na igreja, mas meu marido não acredita muito, né? E, assim, é tão difícil, sabe? Você criar uma unidade na família. Se um dos dois for meio morno, né? É um pouco Uhum. complicado. Então, assim, a gente teve uma graça muito grande de voltar juntos, e foi uma situação, assim, completamente inusitada, né? A gente já era casado na igreja, nós nos casamos em 2013, e nos casamos na igreja muito por causa da nossa família, né? Assim, não era um desejo nosso, assim, de, vamos casar na igreja. Acho que, na verdade, eu nem entendia muito bem o que significava aquele sacramento, sabe? E aí a gente, né, nos casamos por causa dos nossos pais, dos nossos avós, e foi um casamento lindo, um padre muito querido, amigo da minha sogra é professora, e ela dava aula num colégio católico, né? Então, o padre, amigo dela, que celebrou nosso casamento, foi muito legal. E aí, quando a gente Mas, tinha assim, até então vocês não tinham uma frequência, assim? nenhuma frequência, era assim, eu acho que a gente ia em missa, assim, missa de sétimo dia, sabe? Não Natal, né, essas coisas todas. Natal, e assim, muito, muito de vez em quando, não tinha mesmo. E assim, a nossa família, por mais que seja católica, também não era não tinha o costume de frequentar muito, assim, principalmente depois que a minha avó morreu, né? Lá em casa, assim, a minha mãe tem muita fé, mas também não frequenta, enfim. E aí a gente tem um casal de amigos muito querido que, assim, foram muito importantes nessa nossa caminhada. O Guilherme, ele é amigo de infância do Rafa, e hoje em dia, eles juntos, ele e a Luísa, têm uma editora, inclusive, de livros católicos, de títulos de filosofia, de literatura brasileira, assim, chama Edições Cristo Rei. Muito, muito bacana, depois vocês fazer um jabá aqui para ele. Depois Opa, vocês dão uma curtida lá. Então, assim, e se eu aí, lembrar vai estar aqui por baixo aqui. isso, depois você coloca aí. E aí, o que que aconteceu? O Guilherme, ele passou por um processo de conversão muito bonito, assim. Ele é formado em história, em filosofia, então, assim, ele teve um período muito afastado da fé, e quando eles voltaram, a transformação na vida deles como casal, como família, foi palpável, assim, a gente via que era uma família que vivia o evangelho, assim, sem precisar falar de Deus com você, era muito bonito. E a gente sempre admirou muito o Guilherme e a Luísa como casal, assim. E aí eles se casaram no mesmo ano que a gente, inclusive, foi um casamento lindo. E aí logo eles engravidaram do primeiro filho, e o Bernardo nasceu, e quando o Bernardo tinha, acho que um ano e pouquinho, a Luísa engravidou de novo, engravidou da Maria. E aí a gente sempre se encontrava, assim, são aqueles encontros que a gente fica meses sem se ver, e quando encontra parece que nada mudou, né? São É. aquelas amizades, assim, muito frutuosas. E aí a gente encontrou uma semana antes da Maria nascer, a Lu com um barrigão já, e aí na semana seguinte a Maria nasceu, e o Guilherme ligou para o Rafa e falou assim: olha, a Maria nasceu, a gente vai batizar ela semana que vem, e a gente queria muito que vocês fossem padrinhos dela. E aí a gente não acreditou, porque se a gente via que, assim, eu sabia que para ele aquilo era muito importante, assim, não era só um batismo, uma convenção social, né? Assim, como muita gente batiza por convenção mesmo, né? E aí o Rafa desligou o telefone, eu falei assim: caraca, e agora? A gente não pode ser padrinho da Maria, não, a gente não é nem a missa. Foi um estalo que me deu, assim. Ele falou assim: nossa, mas aí eu já aceitei, não tem como, não tem como voltar atrás. E aí eu falei: nossa, mas assim, se ele tinha tantas pessoas
do círculo dele, assim, íntimo, de pessoas que frequentavam, de fato, a igreja e os sacramentos. E ele chamou a gente, não pode ser por acaso, assim, isso. E aí a gente ficou muito feliz e honrado com esse convite. Pode falar. Não, vai, pode ir que eu emendo E depois. assim, de verdade, isso mexeu com a gente de uma forma que a gente precisava fazer jus àquele papel que a gente estava, né, sendo convidado. E assim, em momento algum, o Guilherme e a Luísa foram extremamente generosos com a gente, assim, no sentido de não houve cobrança nenhuma, não houve, assim, nenhum tipo de coação, sabe, assim, de, olha, vocês são padrinhos da Cora, então, assim, não teve nada disso, foi uma vontade genuína mesmo de participar daquilo de uma maneira mais efetiva, e aos poucos a gente foi caminhando, é, tudo que a gente aprendeu, assim, sobre doutrina da igreja, é, sobre tudo. Acho que, assim, a nossa caminhada, o início foi tudo muito graças a esse casal, assim, de amigos que foram muito generosos, assim, muito queridos mesmo, de nos ajudar a engatinhar na fé, assim. E aí começou Essa aí, esse convite foi a ch foi a fo eu ia até perguntar então, o clique, então foi a chave, foi, assim, a foi virada a entre vocês virada 2. de chave, foi, e é engraçado que o Guilherme sempre foi muito estudioso, assim, então sempre que a gente se encontrava ou ia na casa deles, ele tinha muitos livros, né, ele lia muito, e assim, ouvir ele falar, a gente sempre fala até hoje que a gente ficaria horas escutando ele falar, porque ele tem uma oratória, assim, muito, sabe, que te prende, assim. E aí, uma vez a gente foi na casa dele, e aí ele tinha um livrinho que chamava, né, o livro se chama Sabedoria do Cristão. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas se não me engano é o mesmo autor daquele livro A Fé Explicada. E aí ele estava com esse livrinho e ele falou assim, eu dei esse livro pro meu pai, mas meu pai não se importou muito e tal, o livro estava até com dedicatório, eu falei, ok, me empresta esse livro aí. Levei o livro, nunca abri o livro, nunca nem li o livro ficou lá em casa, sei lá, 5 anos. E aí, quando a gente recebeu esse convite, eu falei, eu vou achar esse livro. E aí, o livro é um livrinho fininho, assim, e ele conta, assim, com muito didático, assim, um beabá mesmo da base da fé católica, sabe? E aí eu li aquele livro, assim, de um dia para o outro, porque eu queria muito, eu tive muita vontade de entender, assim, de conhecer e de estar. E hoje, assim, a gente entende que foi totalmente, eles foram instrumentos de Deus mesmo Uhum. para nos chamar de volta para casa, né? Então, Olha aí. assim, foi muito bacana isso, e a Você gente falou conheceu de pessoas. você falou de conversão. Você se acha completamente convertida? Mas nunca, você acha? Ninguém é. Acho que não, assim, acho que a gente tem algumas conversões ao longo da vida, assim, É né? porque Santo Agostinho fala, né, que essa a conversão é contínua. É contínua, e eu penso que, assim, aquela foi um primeiro momento, assim, mas a gente tem uma conversão quase que diária, né, assim, e todo dia, quando a gente conhece mais, se aproxima mais de Deus, a gente se converte um pouco, né, mas, né, aquele primeiro momento, aquela virada de chave foi nessa época, há mais ou menos uns 8 anos, 7, 8 anos. Eu recebi o curioso, né, desse convite por quê? Por que eu? Por que eu? Desde a pandemia, quem já viu aqui, a gente está no não sei se esse vai ser o 101º ou 102º, mas já temos 100 porque eu não sei se eu vou fazer um negócio antes, mas enfim. Uhum. De fato, nós já temos 100 episódios aqui e, enfim, algumas pessoas já me viram contar isso. Eu fiz desde que foi decretado de fato o lockdown, que foi dia de São José. A última missa que eu fui, e um Foi amigo mesmo. chegou para mim e falou assim, falou num grupo lá que a gente tinha lá da São Judas Tadeu, que toda sexta-feira lá tinha uma adoração ao Santíssimo e tal, e acabou que, enfim, foi acabando por causa de tempo, mas ficou o Uhum. grupo do WhatsApp, vamos fazer um texto? Eu falei, vamos.
Aí a gente. É só um parênteses, olha só. A, a- Obviamente, eu não sou mãe, embora a gente saiba mais ou menos, eu não sei, Ufa, por exemplo, as perguntas certas a fazer a uma mãe. Então, eu consultei pessoas que fazem parte da produção, muito bem pagas, por sinal, e aí, para fazer, pô, o que, que eu pergunto? Eu falei, eu expliquei como a gente se conheceu, tá? E expliquei, ela já tem 5 filhos, enfim, toda uma questão. O que eu pergunto para ela? Aí eu mandei o print, né? A gente está gravando aqui, eu tirei um print e mandei. Mandei para ela e mandei pro dentista mais famoso de Lafayette aí. E ele viu também. Aí a pessoa disse, é aquela moça que tu disse que é mãe de 5? Eu falei, por enquanto. É, por enquanto. Por enquanto. Mas enfim, e aí a pessoa, eu comecei a fazer esse texto e as coisas foram melhorando e tal. E algumas pessoas foram entrando e eu disparava o link em alguns grupos do Focolare, que eu faço parte. E essa minha xará, a Gabi, entrou e começou a fazer parte do texto, e veio. E chegou em fevereiro de 21, ela me chamou no WhatsApp. A gente rezava tanto que ela já me chamou no WhatsApp, preciso te contar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu tô grávida. Eu falei, olha, que legal. Parabéns, né? Aí eu fiz as contas já, porque, pô, como eu tenho TDAH e pensamento acelerado, eu falei, pô, é novembro, perto do Natal. Ele disse, não, é abril. Eu falei, oi? É abril. Eu falei, minha filha, você tá grávida. Você tomou fermento, você fez alguma coisa? Eu disse, não, é abril. Tá. Não, porque eu não quis falar e tal. A gente falou no grupo, e ela teve o Pedro, tipo, 10 da manhã. De noite ela estava rezando o texto com a gente, assim. Foi parto normal, eu acho. E a gente lá de boa, e passado um tempo, a gente sempre acompanhava, ela sempre botava o Pedro. Aí chegou um dia, ela virou para mim, eu tinha chegado do Rio, lá em São Paulo, lá da minha irmã. Ela vira para mim e fala assim: eu tenho uma coisa para te. Eu quero conversar com você. Eu falei, pode falar. Eu disse, não, porque 2 já. Ih, rapaz, é hoje. olha, Jesus, rapaz, o aniversário do menino é hoje, mano. Eu pensava que hoje era primeiro, ó. Pô, ainda bem. foi Então ótimo. é hoje. É hoje. Não, porque dia 2 é aniversário do Pedro, e eu queria te chamar. E eu, pô, ela vai ser em São Paulo, que ela estava morando em São Paulo, né? Eu vou Uhum. de boa. Não, vai ser aqui em Franca. Eu falei, opa, Franca é relativamente perto. Eu falei, tá, como é que vai ser isso? Tal. Eu disse, não, tem mais uma coisa. Eu falei, eita, é o batizado dele, vai ser no mesmo dia. Eu falei, tá. Só tem um porém, assim, como vai ser uma coisa e outra, eu tenho que ver, porque, enfim, eu não tenho um emprego fixo, né? Eu tô escritório, assim, então. Não se preocupa, não. Ah, não, mas tem mais uma coisa que é a principal. Eu falei, tá. Aí disse, então, minha irmã e meu cunhado são os padrinhos, mas você sabe que pode ter, né? Outro padrinho também de coisa. Eu falei, tá, mas. Eu quase digo, e o Kiko? Ah, ela não, eu quero que seja você. Eu falei, eu? É porque tu tem uma amizade muito grande com o Nossa Senhora. Disse, eu? Disse, não, minha filha, você está enganada. Não, não, você vê. Disse, pô, mas é porque. Não, venha que eu pago. Eu quero que você esteja aqui. E, cara, o pessoal ficou muito bolado quando eu cheguei lá, porque só começou o batizado depois que eu cheguei, porque o cara do Uber lá da cidade ficou me enrolando, dando volta, foi bizarro. Aí eu falo, pô, mas não tinha outra pessoa, ela nunca tinha me visto, só de chamada de vídeo, assim. Ela foi lá me É muito buscar. incrível, né? É bizarro isso. É bizarro, não. É incrível, né? Porque bizarro é um negócio meio. Mas é incrível. E aí. E aí você tem, né? Assim, essas situações te dão essas surpresas, né? Sim. Muita gente te agradece, assim, enfim. Aí ela me chamou e eu sou padrinho dele, né? De consagração e tal. Mas ele me Ai, conhece até hoje. Já encontrei com ele umas 2 vezes. Enfim, ele sempre fala comigo por a telefone. nossa filhada também. Hoje a gente se vê muito pouco, porque o Gui mudou para Londrina.
Então, assim, eles Nossa, estão bem longe, a gente se encontra uma vez por ano, assim, e, né, conversa sempre, mas eu falo que a internet nesse ponto é muito bom, né? Assim, ela facilidade, né? realmente aproxima quem está longe, né? Então, assim, Exatamente. a gente se convive desse jeito, né? Nos acompanhamos, né? WhatsApp, Instagram, e estamos aí, né? É muito bom isso, né? Foi uma coisa boa. Ô, Renata, dentro disso, eu perguntei, essa moça, a Nath, que já esteve aqui com a gente lá nos primeiros episódios, teve aqui Uhum. com a gente em maio do ano passado também, com o José Pedro, Ah, depois eu acho que eu vi o bebezinho. eu vi o episódio dela. É, Eu vi o José Pedro, né? é, o Zé Pedro, ele, pô, você é uma figura. Aí, a Nath, eu perguntei a ela, né? Porque a Nath é mãe e tal, ela vai me ajudar. Perguntei a uma amiga que, enfim, é mãe solo, também, porque ela é mãe, a gente vai perguntando. Uhum. E aí, Nath, antes de eu começar as perguntas dela, você alguma vez pensou em não casar e seguir outra coisa, assim, de dizer, ah, vou viajar pelo mundo, eu vou seguir uma vocação religiosa, eu vou ser Não, freira? Ou você olhou para engraçado. aquele mineiro com aquele óculos pequeno e disse, não, é ele. Engraçado. Eu conto isso sempre para o Rafa, assim, porque eu sempre quis ser mãe, assim. Ser mãe para mim era, eu ia ser mãe de qualquer maneira, sabe? Mas eu nunca quis casar. E assim, para mim não era uma coisa assim dependente da outra, né? Eu podia ser mãe, sabe, de casar e estava tudo certo. Mas é porque eu sou filha de uma geração que, assim, é da mulher independente, né? Olha, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, né? Não dependa de marido e, né, dos casamentos fracassados, assim. Eu cresci ouvindo isso. Por mais que a gente não queira isso, aquilo começa a fazer parte da gente, né? Então, assim, eu sempre tive o desejo de ser mãe, nunca tive aquele sonho de casar, né, e feliz para sempre, mas também nunca tive uma inclinação para a vida religiosa, isso, assim, nunca nem passou pela minha cabeça. Mas depois que eu conheci o Rafa, assim, era muito claro para mim que eu queria casar com ele, não tinha outra possibilidade, sabe? Foi uma coisa mesmo assim de é com ele que eu vou casar e assim. Ah, Mas antes você usa óculos, né? hã? Você começou a usar óculos depois do casamento, né? Poxa, por quê? Aí já não podia, né? Que uma vez assinado é. Aí, Rafael, obrigado. Não é? É, Aliás, um atleticano com a cruzeirense, né? Diga-se de não, passagem. exatamente, assim, lá em casa. Mas eu falo que as crianças, né, eu falo que tem que seguir o pai, não tem, eu nem entro nessa Ah, tá briga, certo. não, porque Não tenho nem não, dúvida. não é justo, não. Mas sim, aí vocês então, vocês enxergaram, decidiram seguir e ouviram assim também, você já ouviu, isso é só uma parte para introduzir o que de fato eu quero perguntar. Você já Sim, ouviu assim: "Ô, Renato, vocês vão casar ou até, assim, os 2 juntos, vocês vão casar? Ah, vai aproveitar, você é dentista, vai ganhar o seu dinheiro, vão viajar e sim. tal". E depois do nascimento do José, ou enquanto grávida do José, José antes é a Cecília que você falou, né? É, a Cecília é a quarta, né? O José é o quinto. Cecília é a quarta. Pô, mas mais? Meu filho, não precisou nem chegar nem aí. Na segunda já foi assim, um balde de água fria, né? Porque eu penso que assim, quando a gente engravidou do Francisco, o Francisco acho que era muito esperado assim pela família, né? O primeiro neto, né? Nosso primeiro filho. Então, assim, 5 anos de casamento, né? Seguindo o roteiro Eu lembro, só um bonitinho. parêntese. Ah, você falou no começo que você estava grávida do Francisco, você não veio. Eu lembro que eu perguntei, falou: "Ah, ela não veio porque o neném acabou de nascer". Aí quando você chegou, você já estava era com 2. Eu falei: "Minha Não filha?" foi, eu É, voltei e já pois é. eu quis recuperar o tempo perdido. É lógico, né, para ter a manter a média. Não é?
Então, assim, a minha gravidez do Francisco coincidiu muito com esse início do nosso retorno para a igreja, assim. E a gente viveu a abertura à vida na prática mesmo, assim, antes daquilo estar enraizado, assim, acho que no nosso coração mesmo, a gente falou, olha, a igreja ensina desse jeito, se a gente quer seguir, a gente vai encarar isso da maneira que tem que ser. Então, acho que assim, o nosso primeiro passo foi muito mais racional do que, de fato, com um coração aberto, assim, porque dá um medinho, sabe, assim, a gente fica com receio e a gente acha que, né, ser aberto é ter muitos filhos e nem sempre é assim, né, mas no nosso caso foi, e a gente engravidou do Francisco e foi assim, foi uma gravidez muito desejada, eu falo não só por nós, né, pela família, pelos amigos, foi muito festejado, né, e aí o Francisco nasceu, e aí quando ele tinha 6 meses eu descobri que eu estava grávida da Clara. E aí, né, já não foi tão assim, tão bem recebida essa notícia, né? Foi um baque, assim, não por ser o segundo, mas talvez por ser tão próximo, né? Vem aquelas preocupações e tal, mas eu acho que a gente dá o tom, sabe, das coisas assim. A gente tinha certeza do que a gente, né, queria, da vontade de Deus para nossa vida, então, assim, a opinião das pessoas era delas, né? Isso não atrapalhava a gente, não. Tá me ouvindo? Não, tô, eu digo assim, bota o Ah, dedo aqui, né. sim. No início eu fui mais já incisiva, assim, em algumas respostas, sabe, assim, alguns comentários, mas depois a gente Dói, aprende a chateia ouvir isso. nossa, ainda mais de família muito próxima, né, assim, a gente fica extremamente sentido, assim, porque no fundo o que a gente deseja é que todo mundo se sinta feliz com isso, como nós nos sentimos, né, e assim, na verdade não tem que ser assim, sabe, não precisa, né, assim, mas assim, a gente ficava chateado, mas depois a gente foi aprendendo a lidar com isso de uma maneira mais caridosa até, sabe, de pensar, eu penso assim, talvez eu há alguns anos atrás também acharia isso um absurdo, né, assim, então, né, a gente tem que E ter um pouco e de paciência. agora, a primeira pergunta que eu recebi aqui, que ela mandou, por exemplo, a Natália mandou para mim, foi, e aí eu vou acrescentar só um negócio nessa pergunta dela, que é sobre conciliar a rotina. Você parou de trabalhar para ficar tirou um pouco a carga de trabalho ou continua? Não, eu tirei, eu não parei de trabalhar, mas assim, é impossível eu trabalhar com o mesmo ritmo que eu trabalhava antes do Francisco nascer, né? E assim, primeiro o filho vem para mudar a sua vida, assim, é uma mudança muito, muito radical mesmo, assim. E assim, e para mim era muito importante estar com ele. Eu não queria, né, delegar todos os cuidados dele para poder me dedicar ao trabalho, né? Então, assim, as minhas licenças de maternidade duram muito pouco, assim, com 1 mês, 2 meses eu já volto a trabalhar. Mas Esse eu menino, se volto, não tiver um aí que se for que seja dentista, não a é? gente vai Tem que ter ter, a pelo gente vai menos ter que conversar, porque nasceram dentro de um consultório, né. e eu trazia eles para cá. Então, assim, isso me facilitou muito, né? Eu sei que não é a realidade de todas as mães, mas assim, os meus meninos cresceram aqui. Eu parava entre um paciente e outro para amamentar. Então, assim, eu tive essa facilidade que foi assim, que me permitiu manter o meu trabalho, mas também estar próximo deles, principalmente, nesses primeiros anos, assim, da primeira infância, que é muito importante, né? E como você concilia, por exemplo, trabalho, rotina de maternidade, porque o Francisco e a Clara, por exemplo, estão começando, né, na escola de fato. Acho que o Francisco já está na idade de alfabetização, a Clara daqui a pouco Sim, está sim. entrando também. Aham. O João O João vai para a escola ano que vem. vai O para a João escola tá ano que vem. isso. A Cecília já está ali criando, assim, mas o Francisco e a Clara já necessitam, assim, mãe, tipo, dever de casa, essas coisas. Como você tem que Isso. conciliar os 5 assim, com Então, trabalho?
Aí tem que limpar. O Rafael hoje, que eu estava também conversando com ele, falou que os dias têm sido muito corridos por causa da A nossa teve ajudante tá com dengue. a de casa e a do consultório também estava, né. No consultório tá, assim, um revezamento. Cada semana tem uma pessoa doente aqui. Então, assim, a gente, né, vai Eu estava equilibrando. pensando em ir em Minas, mas eu acho que eu vou mudar de ideia, porque o Cara, negócio aí aqui não está tá um muito bom não. surto de dengue, assim, inacreditável, tá? Cada semana é uma pessoa doente, assim, tá demais mesmo. Então, essa semana tá mais puxada ainda, assim. E aí como concilia? Porque aí, Então, assim, não é fácil, né? Eu falo que a gente equilibra um monte de pratos muito importantes, né? Então, e todos eles precisam de atenção, né? Mas tem uma coisa que a maternidade me trouxe foi aprender a ordenar as prioridades, né? A gente tem que ter uma ordem de coisas importantes, né? Tudo é muito importante, claro, mas assim, a gente tem que saber o que precisa mais da nossa atenção em determinado momento, né? Então, assim, uma coisa que eu priorizo sempre eu parei de trabalhar um pouco para estar mais com os meus filhos. Então, assim, hoje eu trabalho muito menos do que eu gostaria para poder estar um tempo com eles em casa. Então, eu sempre estou um turno em casa com eles. E aí, eu tenho que também cuidar do meu casamento, né? Assim, antes dos meus filhos veio o meu marido, né? Assim, meus filhos são frutos dessa união. Então, assim, a gente sempre tem um tempo para a gente também. As crianças dormem cedo, né? Isso é muito uhum, importante. Assim, uma casa com muitas crianças precisa ter rotina, precisa ter ordem. Então, assim, eles têm horário de dormir, horário de acordar, uma agenda, né? Ó, o horário de dever de casa é esse, natação e karatê, balé, e a gente vai se virando, assim, e a gente tem ajuda com a a rede de casa, apoio, né? que era outra E, pergunta que eu ia fazer também. então, eu tenho um pouco assim, de resistência com esse termo de rede de apoio, sabe? Porque eu tenho a impressão que, assim, todo mundo acha que precisa ter uma rede de apoio para dar conta das coisas. E, assim, não é, sabe? Assim, eu fiquei muito tempo sem ter ajuda nenhuma. Até o João nascer, eu cuidava da casa sozinha, eu não tinha ajuda em casa, assim. A ajuda que eu sempre tive foi da minha mãe para cuidar do Francisco enquanto eu estava trabalhando. Mas fora isso, assim, eu e o Rafa, a gente dava conta de tudo. Aí, quando veio o João, a gente mudou para uma casa um pouco maior, e aí eu falei, "Ó, agora a gente precisa de uma ajuda aqui." Aí a gente, graças a Deus, conseguiu, e aí as coisas vão desenrolando, assim. Mas eu acho que a gente tem que ter muito uma consciência, assim, de que não é porque a gente não tem uma rede de apoio que não é possível, né? Então, assim, mas Mas eu você tenho. tem rede de apoio, mas não, vocês não, você fala de rede de apoio, mas tipo família não é de família, você fala que você conseguiu. Não, assim, de rede de apoio de família, a minha Hum, mãe que sempre nos ajudou. Quando eu voltei a trabalhar, ela ficava com o Francisco para eu poder vir trabalhar, né? E até hoje ela me ajuda, ela que está com as crianças lá em casa hoje, inclusive. E aí eu ia cuidando da casa, o Rafa também sempre dava uma olhada, assim, ele é um super companheiro, assim, eu falo que eu jamais encararia essa batalha, assim, se eu não tivesse ele do meu lado, assim, impossível, impossível, assim, ele é um super pai, um super marido, assim, eu tenho guarda que guarda a emoção para o final, eu te aconselharia. ah, então, assim, mas eu acho que, assim, a gente tem que dar conta, sabe, eu penso que a gente, né, eu sei que você fala muito de vocação aqui, né, mas e É, realmente a gente tem a vocação é uma inclinação natural da pessoa para determinada coisa, né? Mas uhum. eu também fico muito preocupada de que, assim, as pessoas hoje em dia acham que, assim, a vocação tem que te fazer, tem que te inflamar, sabe? Assim, nossa, seu coração tem que arder por aquilo. E, gente, não é sempre assim, não. É difícil pra caramba.
Mas, assim, eu penso mais na vocação como estar o que você deve fazer, sabe? Então, assim, tem que fazer aquilo? Tem que fazer, vamos fazer. E a gente dá um jeito. Nem sempre a gente está com vontade de fazer o que tem que fazer, mas é tentar equilibrar os pratos por ordem de prioridade mesmo, assim, né? Tem dias que um filho vai estar precisando mais, tem dia que o marido vai estar precisando mais, né? E é isso. Eu não Uhum. sofro muito com essa questão de, assim, de ter que dar conta de tudo também, porque não tem como dar conta de tudo de maneira perfeita, né? Eu fico É, tranquila em relação a isso. enfim, você estava falando das preocupações e tal, e qual os seus, assim, medo, assim, que passa por alguém que está aberto à vida, né, que tem enfim, já é mãe de 5. Qual o Uhum. maior medo, assim, que uma mãe tem quando você olha, você bota todos para deitar, você vai deitar no travesseiro, qual a tua preocupação hoje em dia? Ah, tá. Eu acho que, assim, a nossa preocupação inicial, assim, é de: "Nossa, como que eu vou dar conta?", né, assim, quando chega uma notícia de uma gravidez nova, é tipo: "Nossa, não vou dar conta". E aí a gente acaba que dá conta, assim. Mas de uma maneira geral, hoje, igual você tá falando, né, quando os 5 estão na cama e aí a gente deita, que é um momento que a gente tem também, eu e o Rafa juntos, né, a gente sempre fala assim: "Nossa, vocês imaginava ser desse jeito?". E a gente nunca imaginava, sabe. Mas, assim, eu acho que eu não sofro muito com essas preocupações, assim, de: "Ai, como é que vai ser no futuro?", de: "Meu Deus, é escola, é faculdade, é", não sei mesmo, sabe, eu confio muito na providência, e isso não é irresponsabilidade não, não é que eu não pense nisso, né, não é que eu não me preocupe, mas, assim, então a gente não sofre com isso, a gente se preocupa, a gente trabalha mais se precisar, né. Às vezes a gente abre mão de um tempo com eles para trabalhar um pouco mais, e é isso, e vai ajustando as coisas, assim. Mas eu tenho muito medo, assim, você me perguntou de medo, né, do mundo que as coisas o mundo está caminhando mesmo, assim, né. Eu penso, a gente está remando contra a maré, né, É, não eu fiz tanto essa pergunta para a última para uma pessoa também que teve aqui, que tem a mesma situação, inclusive eu acho que ela vai ganhar a quinta ou o quinto é. bebê agora também, é. Pois é, então, assim, a minha preocupação, assim, onde eu gasto o meu tempo mesmo hoje, é numa boa formação, humana mesmo, assim, eu falo que a escola não atrapalhando já está ótimo, sabe, porque a gente às vezes fica buscando também uma escola ideal que vai, né, te ajudar, assim, a educar seu filho na fé e uma formação humana, e às vezes não tem, mas, assim, não atrapalhando já está muito bom, assim. Então a nossa preocupação, a nossa energia está toda nessa, eu falo que, assim, o nosso objetivo é levar nossos filhos para o céu e, né, é o mais importante, de verdade, assim. Hoje eu tenho, assim, total consciência disso, assim, e eu muitas vezes isso foi já motivo de reflexão, assim, de: "Meu Deus, se não for por uma razão sobrenatural, não tem razão de ser, sabe, não vale esse esforço todo, não tem por que eu me gastar tanto para acabar, sabe, daqui a pouco". Entende, assim, se a gente não tiver um olhar voltado para o lugar certo, né, que é a eternidade, você termina o dia espremido, feito um limão, e, assim, você realmente vai achar que aquilo não vale a pena. Uhum. Ô, Renata, e momentos só para você, como você faz? Sim, existem momentos só que você precisa parar. Você falou que tem a atenção que você tem que dar ao Rafael por causa dele, Uhum. enfim, do seu casamento, mas e a Sim. Renata, mãe de 5, como ela faz para cuidar de si? Eu tenho os meus momentos, eu sou uma boa melancólica, né, então, assim, para mim silêncio e momento sozinho é muito muito essencial, assim, diferente do meu marido, né, que ele é, sabe, muito expansivo, ele gosta de estar junto o tempo inteiro, assim, de conversar, eu preciso de realmente de um momento sozinho. Então, assim, eu consigo, por exemplo, ir à academia, eu consigo, ler um livro,
à noite, antes de dormir, eu preciso de um momento de oração, assim, eu tento guardar esses momentos também. É claro que, assim, a gente dorme mais tarde, acorda mais cedo, acha uma brecha no meio do dia, mas isso para mim é importante até para eu estar bem, para cuidar de tudo que a gente precisa cuidar, né, assim. Mas eu também não fico com aquela coisa de assim: "Ah, eu tenho que me cuidar em primeiro lugar para", não, não de uma maneira egoísta, né, de uma maneira para estar bem, para servir melhor. Uhum, entendi. É verdade que a partir de 2, essa pergunta é interessante, a partir da segunda do segundo filho, a maternidade se torna adaptável? Cara, é verdade. Eu sempre falo que do terceiro para frente é muito mais tranquilo, assim. O impacto é o primeiro e a mudança do primeiro para o segundo, assim, é uma mudança maior, assim. O terceiro, eu não sei se é porque o meu terceiro foi assim, sabe, foi um momento que estava tudo tão encaixadinho, assim, todo mundo já entendia melhor que, assim, a gente ia ter os filhos que Deus quisesse, então, assim, foi uma notícia muito bem recebida, sabe, já não tinha mais aquela tensão, assim, né, de contar para a família, de contar para os amigos, não tinha isso. Foi uma gravidez tranquila, embora tenha sido uma gravidez no auge da pandemia, né, o João é um neném de pandemia, né, a gente não podia receber visita, então, assim, mas foi uma fase de umas mudanças boas na nossa vida, na nossa carreira, tanto profissional quanto na nossa vida pessoal. Então, assim, ele veio para coroar mesmo, assim, e realmente do terceiro para frente foi, não que seja menos trabalhoso, né, mas foi mais leve, com certeza. Você tem um protocolo para anunciar? Tipo O assim, quê? você depois A do segundo, assim: "Não, não, 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 já vamos fazer assim", já diz. E como é, por Não, exemplo, o Francisco, você teve o Francisco. O aham, Francisco, a diferença para a Clara é pouca, assim, né, 1 ano então, e 3 meses, é. como é, assim? Olha, gente, então, tem mais um irmãozinho vindo aí para a família também, assim, sei lá. Então, o Francisco, como foi o primeiro, né, a gente tinha mais expectativa, assim, de anunciar e tal, mas eu nunca fiz nada muito grande, assim. A gente sempre falava com a família, né, pessoalmente e tal. E aí, da Clara, o Rafa contou para os pais dele. Eu contei para minha mãe primeiro, né, assim, porque a minha mãe já estava lá em casa, ela cuidava do Francisco, então, assim que a gente soube, a gente já contou. E para a família do Rafa, acho que foi num almoço de Dia das Mães, assim, que ele falou, família inteira, sabe? E aí ele contou. E aí do João para frente já foi tipo WhatsApp, entendeu? Ó, oh, vem mais um É, neném aí. O Francisco gravava um vídeo, sabe? Assim, ah, tem um neném na barriga da mamãe, e era isso. Não tinha aí, muito. tecnologia ajuda, né, o pessoal faz os vídeos agora, que aí vai, pá, vai fazendo as transições e tal. Aham, Vamos lá. Essa aqui você já falou. Você falou que sempre pensou em ser mãe. Isso estava claro na sua cabeça. sim. Mas mãe de muitos, assim? Não, mãe de muitos não, assim. Até que depois que a gente casou, a gente até 4 a gente falava, assim, e isso numa fase em que a gente nem era convertido não, sabe. A gente sempre pensou em alguns filhos, assim, acho que 5 não. Mas hoje eu já nem acho tantos, assim, acho que 5 tá legal. E então eu não vou nem fazer a pergunta que eu ia fazer, que você já me respondeu. É, o que que você aconselha, até ela falou que é interessante, assim, para manter, para as pessoas que são abertas à vida, enfim, manter, assim, a saúde, a qualidade de vida e saúde mental, assim, sendo mãe de 5, para quem planeja ter mais de, enfim, quem planeja ter muitos filhos, assim. Ai, ó, a saúde física é muito importante, assim, e isso eu senti ao longo das gestações, sabe, assim, eu vejo uma diferença gritante da minha primeira gestação para a última gestação, assim, que foram, né, 5 anos de diferença, né, 4 anos. Então,
é muito, muito mais difícil. Eu sou 5 anos mais velha, né, do que foi da primeira vez. Então, assim, o corpo sente. Então, tem que se cuidar mesmo, assim, sabe? Suplementação, exercício físico. Agora, a cabeça tem que estar em ordem e, assim, vida de oração. Não tem outro caminho, não, sabe? Porque é o que eu falei, se o olhar não tiver voltado para uma coisa sobrenatural, é impossível você entender o sacrifício aqui, sabe? Então, tem que ter uma vida de oração, frequentar os sacramentos, né? Sim. Tá? Cuidar Tem também que cuidar, do corpo, exatamente. da mente, mas sem, obviamente, esquecer vida de oração. É óbvio. Uhum, Tem aqui, aberta a vida. Você falou já de ser aberta à vida, remar contra a corrente. Tem um roteiro aqui, né? Ainda bem que eu esqueço de alguma coisa. Vamos voltar aqui agora para que a Jane, que é a minha outra consultora, perguntou. perguntou, é lógico. Você já falou dos horários. Isso é interessante. Antes disso, é, é, conheço uma pessoa que ela e o irmão têm medo, enfim, tem receio, não é medo, né? Medo é muito forte, porque eles são gêmeos, né? Enfim, todo mundo que eu vejo que é gêmeo tem esse receio. Aí a gente fica empurrando os vídeos de bebê aí para o pessoal mandar para ela. E tem um que tem a vantagem, né, de ajudar, aí botar as crianças tudo ajudando nas tarefas domésticas, essas coisas assim. Tem essa vantagem mesmo? Assim, Francisco, Ou vai é ali, faz isso. real isso, assim, eles ajudam, até porque Tirando o João, né, que é o mais novo. João não, o o José, José, que é o mais novo, mas assim, dá para já fazer essas divisões, né? sim, sim, eles têm as coisas em casa. Eu falo que, assim, a gente tem ajuda em casa, mas, assim, tem coisas que somos nós que temos que fazer. Então, assim, o Francisco, por exemplo, ele já chega sempre da aula, ele é muito, assim, eu falo uma vez com ele e ele entende, sabe? Assim, isso, nossa, Deus foi muito bom comigo, porque ele assim, filho, olha, a gente tem que chegar da escola, você vai subir, tira a lancheira da mochila, deixa na cozinha, sobe com a mochila, sapato no lugar, uniforme, tal, ele faz, sabe? Então, assim, ele já não me dá quase que nenhum trabalho, esse trabalho de cuidado físico, né? A Clara também já muito independente. E os dois menores, né, o João e a Cecília, vendo os irmãos fazendo isso, acaba que é um estímulo também para querer fazer sozinho, para querer aprender, né? Às vezes eles aprendem coisas que não fui eu que ensinei. Então, assim, o João chega fazendo algo que não fui eu que ensinei para ele aprendeu com o Francisco. Então, isso é muito bom, é verdade, assim, e é uma ajuda em casa. Então, hoje, por exemplo, a Clara tá meio doentinha, né? Ela teve febre e a gente está sem ajuda em casa, então eu estava correndo para dar conta das coisas do almoço e tal. E eu falei assim, filho, pega com o Francisco, pega o termômetro e vai lá medir a temperatura da Clarinha. Ensinei para ele como é que era, ele foi lá, mediu, voltou com tudo. Então, assim, é verdade, tem essa mão de obra. É. Mão de obra barata. Nem Não, precisa comprar robô aspirador, essas não coisas é? mais, não. E eles ajudam mesmo, eles gostam de ajudar, sabe, assim. Ah, vamos trocar roupa de cama, faz um mutirão, assim, todo mundo quer ajudar, pôr a mesa do almoço, tirar a mesa, essas pequenas ajudas, assim, sempre tem aqui em casa. Renata, uma coisa que as duas pessoas que eu consultei perguntaram é sobre a organização de sair os cinco. Assim. Você já comprou uma van? Não, ainda não. O Francisco, toda vez que vê uma van na rua, ele fala assim, mamãe, esse é o nosso próximo carro, né? E se a gente perguntar para ele assim, filho, quantos irmãos você ainda vai ter? Ele fala assim, mais dois, porque, na verdade, mais três, ele fala, né? Porque ele quer que sejam 8. E tem que ser assim, menino, menina, menino, menino, tem que ter parzinho, entendeu? Então, na conta dele tem que ter mais duas meninas e mais um menino. Para Tem fazer até os quatro, nome. quatro, né?
É, então, assim, o nosso carro é um carro hoje de 7 lugares, né? Tá lotado, superlotação já, mas comporta a nossa família por enquanto. Mas essa questão assim, tipo: "Ah, vou sair", enfim, você tem que começar a se arrumar, não 1 hora antes, enfim, você tem que ter um tempinho aí para botar os Tem 5 uma, arrumadinho, né. mas é engraçado que a gente vai pegando prática com o tempo, sabe? Eu penso que quando era só o Francisco, ou a gente demorava assim. Acho que a gente chegava mais atrasado do que hoje com os 5. Talvez porque hoje eu já sei que demora, então assim, a gente já se antecipa. Então, para ir à missa, já é tudo É isso. esquematizado. Então, domingo, assim, hoje a gente consegue se arrumar rapidinho, pôr todo mundo no carro e ir. Não Mas tem vocês vão, muito. por exemplo, domingo de manhã ou vão domingo à tarde? É mais fácil por causa Domingo de dos 5? manhã. A gente costuma ir na missa das 10 e é uma missa perto de casa, então isso Então dá já ganha muito, entendeu? ajuda. E às vezes quando a gente vai mais cedo, a gente toma café depois da missa, né? A gente faz umas adaptações para conseguir, né, cumprir os horários, assim. Mas não é assim, uma grande questão. A Uhum. gente vai se acostumando mesmo com o tempo. E você, hoje, ainda depois de você falou a gente falou já um pouco, mas só voltando, você ainda ouve da família esses questionamentos, mesmo depois de ter demonstrado isso tudo, enfim, de como é ou não? Ou Não, até só não, da família não. Às vezes alguém que não conhece a gente, assim, mas aí, mas da família, é engraçado, da família do João para frente já vem, assim, a expectativa do próximo, sabe? Acho que todo mundo já entendeu o recado e já fica assim, e o próximo? Agora o José tá com agora 1 já ano, pergunta, né, e o já próximo, né, já estou pergunta, esperando pelo já próximo. pergunta do próximo. Então, assim, já não tem mais Quem essa quem for ver isso é pressão. só voltar uns minutinhos atrás aí que ela deu a dica já, hein. Eh, e a última aqui que me mandar acabaram até de mandar você tem 5, então o Francisco não é igual ao João, não é igual ao José, e nem as meninas têm a mesma personalidade dela Nossa, entre elas não, ou eles. Então, assim, como que você completamente. faz para lidar com cada momento individual com eles, assim? É engraçado, né? Eu sempre vejo assim que as mães têm uma preocupação muito grande de querer dar tudo igual para todos os filhos, né? Assim, nossa, mas será que eu vou conseguir dar o mesmo amor, assim? E é uma injustiça a gente fazer isso, porque são crianças completamente diferentes, que têm necessidades completamente diferentes, você não tem que dar tudo igual para todos. Então, assim, cada um precisa de uma coisa diferente, num momento diferente, e a gente tem que ter essa sensibilidade, essa atenção de perceber o que cada um precisa em cada momento. Eu sempre tenho, assim, momentos com cada um ao longo do dia, assim, eu não consigo, por exemplo, falar assim: "Ah, hoje eu vou sair só com a Clara", isso não existe na nossa vida. Até que sim, porque, por exemplo, ela vai para o balé e eu que levo ela para o balé, então é um momento que eu fico só com ela. Mas já houve momentos em que eu tive que levar todo mundo com a gente, porque não tinha com quem deixar, então eu levava todo mundo, o Rafa estava trabalhando, ela ficava no balé e eu ficava com os 4. Mas assim, a gente tem que estar atento. Agora, se a gente trabalha o dia inteiro, você chega em casa às 7 horas da noite, e aí é o momento que você vai encontrar seus filhos, não tem como ter essa percepção do que cada um precisa, sabe? Assim, eu falo que a gente precisa conviver de verdade com os nossos filhos e tempo é importante, sim. Não adianta falar que é tempo de qualidade, não, é tempo de quantidade mesmo, de ter que ficar tempo com eles, tá? Gastar tempo mesmo. E você se arrepende de alguma coisa, nesse Em sentido que sentido, assim? da maternidade, de não ter feito, enfim, ou não, você se sente hoje uma mãe realizada? Ai, não, me realizada completamente, assim, acho que, nossa, muito mais do que eu podia imaginar, assim. E arrependimento, assim, é claro que, assim, eu penso assim: "Ai, talvez eu pudesse ter feito isso diferente", sim,
né? Assim, que bom que eu aprendi para não fazer de novo, mas nenhum grande arrependimento, assim, de, sabe, de me culpar demais, não. Não, acho que Uhum. não. Você falou dos momentos de oração. Como é que é o seu momento de oração? O que que você faz? Como é que você faz? É silêncio? Precisa de movimento? Não, E, eu e, tenho e, sempre. Não, pode falar. e depois com as crianças, como é que é essa questão da oração com as crianças? É. Então, assim, o meu primeiro momento de oração e o mais importante é no início do dia, que é assim, eu acordo sempre antes de todo mundo eu acordo 5 horas e é o momento que eu tenho para fazer, né, minhas orações, minhas leituras e porque é quando está todo mundo dormindo, eu não vou ser interrompida, assim, né? Claro que eventualmente, o José acorda e aí, né, eu preciso socorrer. Mas normalmente é um momento que eu tenho para estar tranquila para fazer esse momento fixo de oração. Ó, e se a gente não marcar a hora, não vai acontecer, entendeu? É tipo aqueles encontros de mineiro, assim, na rua, fala assim, casa, entendeu? Não acontece nunca esse encontro. Então, assim, se não tiver horário marcado, não vai, assim. E com as crianças, a gente sempre tem um momento de oração antes de dormir, que a gente sempre tenta rezar o terço juntos e fazer uma oração, né? E aí é engraçado que as nossas intenções do terço, se deixar, dura mais do que o próprio terço, né? Porque aí o João quer, o João quer agradecer porque eu queria oferecer esse terço para o amiguinho que veio jogar bola na rua, sabe? Então, assim, eles vão lembrando de coisas ao longo do dia e aí rende as nossas intenções, a gente sempre reza, né, por quem nos pede, e depois a gente faz as nossas orações, né, normais, assim, e eles vão dormir. E eu faço sempre com eles uma catequese em casa, né, assim, nossa, é muito rico isso, para Era eles, essa a pergunta que eu ia fazer agora. aham, sobre a Mas, catequese. sim, 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 porque é difícil, assim, eu sempre penso. Eu fui catequista por, sei lá, 5, 6 anos, eu não lembro agora. Mas de nada adianta o meu trabalho se em casa, né, até é Uhum. chato falar isso, mas enfim. Sim, não, mas é E verdade. e vou enfim, como que funciona, assim, tipo, passar, transmitir esses valores de fé? Então, eu penso que, assim, enquanto as crianças são muito pequenas, né, o que a gente pode fazer é viver a fé no nosso dia a dia, né? Então, assim, é muito importante que os filhos vejam os pais rezando, que eles frequentem a missa, e frequentem a missa mesmo, assim, assistir à missa, não é ficar na salinha brincando com outro, não, é ir na missa e assistir à missa. E, assim, para começar a entender também. Então, assim, sempre tem um santo de devoção no quarto de cada um, a gente reza para esse santo, né? Quando no dia a dia a gente vai mostrando isso assim de maneira muito prática, né? Por exemplo, a Clara está com dor, né? Ela reclama o dia inteiro de dor. Fala, Clarinha, olha lá, tá vendo o crucifixo ali? Lembra do sofrimento de Jesus na cruz? Oferece seu sofrimento para ele. Aí ela vai lá, faz uma oração. Então, assim, essas pequenas coisas. Mas, no ano passado, eu comecei a sentir uma necessidade de fazer com eles uma catequese mais formal, assim, de uma maneira mais estruturada, sabe? Porque eu acho que eles ainda são pequenos para entrar na catequese da igreja, né? Porque e aí eles vão ficar muito tempo na catequese e eu acho que isso tira um fica um pouco maçante também. Então eu tenho feito com eles uma catequese em casa, uma vez por semana, assim, com um material preparado para isso, e assim, é muito rico. Nossa, e aí assim, a gente vê, é estressante, às vezes é desgastante, eu tenho que tirar um tempo para isso e às vezes manter eles com uma atenção voltada para isso, né? Eu tenho que tentar tornar a coisa interessante, mas assim, a gente vê os frutos no dia a dia, é muito bacana, assim. Eu não costumo ser uma pessoa muito emocionada com as coisas, não, sabe? Assim, eu não fico muito impressionada com as coisas que as crianças Não? fazem, não no sentido de assim, porque às Nossa, vezes o seu
O seu filho, por exemplo, vai fazer, sei lá, vai falar um palavrão. Tem mães que ficam assim, mas meu Deus, nossa, como que essa criança aprendeu isso? Gente, mas a criança não é um posto de virtude, não, sabe? Então, assim, ele vai fazer uma coisa errada eventualmente, você vai. Então, assim, não fique impressionada com as coisas erradas e também, quando eles fazem uma coisa assim, né, que gera um encantamento, assim, eu tento também controlar a emoção. Então, por exemplo, no sábado de Aleluia, o Francisco falou comigo assim, mamãe, eu queria me confessar com o padre. Aí, assim, por Nossa, dentro, eu tava assim, meu Deus, né? Aí, mas por fora, eu falei interessante. assim, é. Aí eu falei assim, mesmo, filho? Ele falou assim, eu preciso que Deus perdoe os meus pecados. E eu falo assim, meu Deus, não estão entendendo, sabe? Eles estão no caminho, assim, aí a gente vê que o esforço vale a pena, né? Assim, eles soltam umas pérolas, assim, de vez Já em te disse para quando. segurar para o final. Ai, meu Deus. Então, assim, é muito bom a gente ver isso no dia a dia e ver que a gente está no caminho certo, né? É muito legal. E o humor, Renata? Como é que seria levar essa responsabilidade toda se não tivesse humor? Tem que ter, né? Assim, ó, você pegou um ponto agora que, assim, eu não sou uma pessoa muito bem-humorada, não, sabe? Assim, o Rafa é a parte do humor da nossa relação. Eu falo que, assim, ele é muito bem-humorado, ele acorda já, assim, eu preciso de um tempo para calma voltar pro corpo, assim, quando eu acordo. Então, assim, às vezes eu sou um pouco Vai meio. entrar, né? É tipo carro a álcool, né? Você tem que esquentar quando tá frio e tal. Então, assim, mas ele é a parte bem-humorada da nossa relação, com certeza. Cortou o seu áudio. Eu desliguei aqui porque eu estava ouvindo um áudio aqui para preparando já para a próxima coisa. Como é que é o nome da sua mãe? Márcia, Seu pai? Ainda tá. Ricardo. Se Dona Márcia e seu Ricardo fosse fazer um bolo chamado Renata e Ah, esquecessem de botar o humor, o que você acha que seria desse bolo? sei, não sei. Que a Por quê? Renata, porque, por exemplo, sabe que o de Santa Teresinha diz que ai de um cristão com o coração cheio de Sim, espinhos, né? Eita, será que travou? Voltou. Chiara Lubick mesmo falava também que a identidade da gente do movimento enfim, de todo cristão deve ser o sorriso. O próprio Papa Francisco, uma vez ou outra, fala nas suas homilias. E a sim. gente vê, né? Você falou das mães que se espantam quando o filho comete um erro, fala Aham. alguma coisa que não deve. É óbvio que você não tem que levar tudo na brincadeira. Mas a falta de humor, até para o crescimento espiritual. Não, isso, nesse ponto, eu penso, inclusive, assim, para passar para as crianças, a gente não pode passar a fé como uma coisa dura, assim, sabe? Eu tento não passar para eles aquela impressão, assim, de um Deus que castiga, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fala também, e, assim, eu tento trazer isso para eles, assim, de uma maneira muito feliz mesmo, muito alegre, assim, né? De uma maneira leve de viver religião, assim. É claro que nesse ponto a gente, né, tem que ser um cristão feliz mesmo. Uhum. Você acha então que resumindo isso tudo, a gente já vou já para a parte final, que a gente já falou faz praticamente dos 3 aspectos e existem 5 pessoas esperando ansiosas pela mãe em casa, para não tomar muito tempo. Não, Você acha então, antes da gente ir para o final, que o maior meio de conversão, ou o principal, é o exemplo? tenho um pouco de medo de falar que sim, sabe? Por quê? Porque nem sempre é só dar o exemplo, sabe? Assim, porque nem sempre a gente é o exemplo perfeito, sabe? Então, assim, eu prefiro apresentar para os meus filhos um exemplo perfeito, né? Que não sou eu,
Assim, mostrar para eles que a mamãe também erra de vez em quando, né? A gente tropeça, né? E assim, isso foi uma coisa muito rica da nossa quaresma, assim, de poder mostrar para eles assim, filhos, olha só, na Quinta-feira Santa, Deus nos deu um grande presente que são os sacerdotes. Então, assim, que bom que a gente pode ir até lá, né? E Renovação. ser perdoado, é. Então, assim, eu acho que o exemplo influencia sim, né? Mas assim, não sozinho. Uhum, A uhum. gente tem que ser, né, ser uma vontade auxiliar ali dos nossos filhos para, né, para Renata, caminhar nesse caminho. algumas perguntas agora. Eu sempre pergunto o santo de devoção e vou fazendo esse paralelo para as pessoas fazerem uma pergunta. Mas aqui não tem como eu não tem como eu não pular essa primeira, assim, não, aliás, fazer uma pergunta aliada à outra. Antes de te fazer, acho que o principal que eu queria, qual o seu santo de devoção, assim, só por curiosidade? Então, Padre Pio, Opa, é, pesado, hein? foi um Pesado no sentido primeiro, forte. assim, que eu tive foi um santo importante, assim, na minha conversão, sabe, assim, ele, né, gente, eu tenho um carinho, assim, uma devoção por ele e Nossa Senhora Aparecida, assim, isso é desde de sempre, desde muito pequena, assim, eu me lembro de rezar para Nossa Senhora, sabe. Opa, E assim, voltando. voltou. Voltou. Você falou de Nossa Senhora. Imagina que você está numa capela, aquele momento seu, sim. Você chegou na capela, um momento seu. Uhum. E ali naquela concentração, fechar os olhos e abrir, ela aparece do seu lado. Uma pergunta, aliás, uma não, o que você perguntaria para ela? Ai, nossa, eu acho que não perguntaria, assim, eu ia agradecer, porque, nossa, não. E eu faço esse exercício às vezes, sabe, de me imaginar, assim, na presença de Nossa Senhora, principalmente em momentos de aflição, assim, da vida de mãe, principalmente, né, eu sempre penso assim, meu Deus, ela foi a mãe do menino Jesus, né, então, assim, né, ela carregou no ventre a salvação do mundo, então, eu sempre Isso, você vê? recorro a ela, Hoje é terça, sempre. não, foi ontem, né? O mistério da visitação. Você vê como João Batista pulou já de alegria no ventre. Exatamente. Então, assim, acho que nem tenho o que perguntar, assim, é só agradecer mesmo, muita graça. Se você hoje pudesse encontrar a Renata lá de trás, do começo da relação com o Rafael, o que você falaria para você? Nossa, Conselho. eu falaria que vai dar tudo certo, sabe, assim, não vai ser difícil, mas, assim, você tem um grande homem ao seu lado, assim, eu falo, eu brinco com o Rafa que ele é o meu caminho de santificação, São José Maria Escrivá fala, né? um do outro. E foi engraçado que na sexta-feira a gente fez uma via sacra com as Eu crianças, vi as né, fotos lá que e você a botou. gente sempre faz, todos os anos. E aí, O no coitado do final, a Francisco gente faz carregando a cruz lá, foi, pesada. eles fizeram aquela cruz pesadona. Aí a gente faz o beijo na cruz, né? Aí eu cheguei perto do Rafa e falei assim: vou abraçar minha cruz também. Ganhei um abraço. Se eu chamar ele aqui, eu vou Deixa gravar eu isso aqui. explicar. Eu sempre falo com as crianças, falo, filhos, olha, a cruz, ela é o nosso sinal de sacrifício e de esperança. Então, assim, é a nossa salvação. Então, por isso que eu chamo ele carinhosamente de minha cruz. Renata, existe. Faz tempo que eu acho que já tem um tempinho assim, a gente sempre faz. Eu consegui achar aqui. Você nunca. A gente falou de um assunto sério, mas como tem o humor que nós falamos, a gente sempre dá para dar, já tá no final, dar uma relaxada. Até porque, enfim, cristão sem humor não é cristão. Assim como que sem sofrimento é óbvio, porque também aqui ninguém relativiza nada. Existe um fato Exatamente. que você nunca viu na televisão brasileira,
no entretenimento e eu vou botar a vinheta e se cair direito autoral aí em cima não tem problema. Poucas vezes, com experiência, eu contratei esse rapaz para fazer essa vinheta para mim. Competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. É isso aí. Agora é só eu achar. Eu fui participar do arquivo confidencial. É só eu achar. Ah, não, aqui dá para fazer isso. Olha, eu não sabia, porque eles atualizaram, né? Adorei. Vai lá, filho, vai. Toma. Vai, pode começar. Mamãe, a gente te ama muito. Pô, peraí. Eu te disse para guardar. Gente, como é que aumenta isso aqui? Deixa eu. Tá, eu vou dar um play só para você me dizer se Fala, ouve. Clarinha. Não? Fala, João. Mamãe, a gente te ama muito. Dá para ouvir? Fala, Cecília. O José Cícia, fala, mamãe, eu te amo muito. Eu quero ir. Fala alto. Tem que falar bem alto, Cícia. a Clarinha tá doente. Não. Fala assim, Francisco. Para, João. Para, João. Põe no colo. Fala assim. Mamãe, a gente aprende muitas É real, né? coisas com você. Tá baixo, né? Não, tá dando pra ouvir. Tá dando para ouvir, tá? Tá. O que mais que pode falar? Mamãe, a gente tem todas as coisas da catequese com você. Não é catequese. Tá bom. O que mais a gente pode falar da mamãe? Mamãe, você é muito bonita, você é muito carinhosa com a gente. Agora todo mundo junto. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Gente, com vontade. Não precisa gritar, não, mas fala com vontade. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Meu Deus. É isso aí. A gente. Foi caro, né? Porque eu paguei para eles participarem. Nossa. Porque, tipo assim, a Cecília, que eu acho que era da direita, tava. A Clarinha tá meio doente. Ela tá, você falou, né? Ele gravou isso hoje. E ele disse que foi a maior luta para te enganar, porque você estava em casa e ele não sabia como fazer. Assim que eu fiz o convite para você, eu tive que falar com ele, né, até para avisar e para pedir ajuda dele e falar para ele: "Pelo amor de Deus, não toque nesse assunto". Mas eu sempre trago aqui, né, para depois de assim, eu já tive alguns episódios que nem eu falei para você, de mais de 2 horas, então foi, pô, enfim, eu ponho assim para dar uma diminuir, para dar uma amenizada no clima. E aí falei com o Rafael e a gente tentou. E aí, assim, eu queria te agradecer por ter topado essa divina aventura, como disse o pai do José Pedro, Felipe, a gente sempre fala isso. Desejar tudo de bom para você. Espero que, se você vier no final do ano, já esteja no sexto. Se não, traga tudinho, que é para ajudar a subir com as coisas, se tiver. Eu sei que a Ana, acho que era a Ana também, já está bem. Eu achei. A Ana tem dois bebês, né? É isso aí, já dá para ter uma mão de obra boa. Já tem uma mão de obra boa já. Você lembra do André e da Bruninha? Também já tem? Tem, estão no quarto já. O quarto tem 4 anos de casamento. Eles são assim, ó, acelerados. Que tá isso, estão vindo. querendo igualar. Tá uma turminha bem cheia de nenéns, A assim. mão de obra tá boa aí para botar para carregar. Se for subir aí qualquer ladeira, ó, a mão de obra tá Não boa. é? Tá mesmo. Mas é isso. Obrigado, Renata. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito presença. feliz Que pelo Deus te convite. abençoe.
seus meninos, e quem sabe a gente não se encontra daqui para o final do ano. Ai, não é? Tem muita coisa para fazer, tem muita gente que eu tenho que rever depois da pandemia aí, alguns Pois foram para BH, é. então, quem sabe. Ou se você vier, você vai me falando. E antes da gente terminar, a gente sempre chama a mãe, né, aqui, para ver se ela dá uma ajudinha, agradece a ela. Então, por favor, você puxa metade da Ave Maria e eu completo. Claro. É isso. Não, sai daqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bom, obrigado. Muito Vai ao bom, ar no Dia obrigada das a Mães. você, Gabriel. Eu fiquei muito feliz, de verdade, assim. Eu Por... gosto muito de conversar sobre isso Ah, e gosta? demais, adoro, assim. Ah, é a minha Vamos, vida, assim, né? Eu vivo para isso, para essa família, assim, e eu fico muito feliz mesmo, assim. vamos aproveitar essa sua disposição depois. Que seja Mas, útil, né, para alguns, né? oi? Que seja útil, né, para algumas pessoas isso. Eu Exatamente. sim. As outras instruções sobre o vídeo lá que eu te falei, eu passo Você por me manda WhatsApp, depois. que eu vou gravar a primeira parte lá na São Judas Tadeu e, enfim. É Tá isso. bom. Grande abraço, Um beijo abraço, para meu vocês todos, Deus querido. abençoe e Venha até nos mais. visitar quando quiser, viu? Amém. Toma um Pode cafezinho com deixar. pão de queijo. Opa, isso é bom. Obrigado. Tchau, É beijo. isso. Tchau, pessoal. Fica com Deus. É isso, gente. Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa aí nos comentários as sugestões de vocês, para quem Gabriel deve trazer. E é isso aí. Um abraço e até mais.